Professor, o cartório acabou de me dizer a pior situação, a pior de todas. O imóvel não tem matrícula. O que eu faço? Você já vai perguntar no cartório o seguinte. Presta atenção aqui. Cartorário, lá o escrevente, o escrivão que está te atendendo no cartório de registro de imóveis. Aqui no cartório, vocês têm algum arquiteto, engenheiro ou agrimensor que vocês possam me indicar que não seja tão caro e que seja um profissional de confiança de vocês, que seja bom? Quando eu fui chefe de um cartório aqui no meu estado, eu fui chefe de um cartório judicial, tá, de registro público. Nessa comarca, o cartório de registro de imóveis tinha um funcionário, tinha um agrimensor, na época acho que era um agrimensor, não lembro se ele era engenheiro agrimensor, que prestava serviço para esse cartório. Olha que bacana. Por quê? Porque quando você apresenta um memorial descritivo, que a gente vai trabalhar agora aqui, né, você vai trazer lá para o cartório as medidas geodésias do imóvel, a localização geodésia do imóvel, o cartório geralmente vai passar para algum agrimensor conferir se aquelas medidas estão corretas, se está certinho. Então, os cartórios, via de regra, os cartórios de registro de imóveis, presta atenção aqui, eles possuem um funcionário lá ou alguém conhecido deles que seja muito bom nisso. E você vai precisar disso. A parceria com o engenheiro agrimensor é fundamental. Por isso, casei com aí, doutora Ana, depois já coloca o nome dele, telefone, vamos indicar ele para fazer serviço no Brasil inteiro. Depois ele vai ficar viajando, você não reclama, porque esse canal aqui, tá chegando pergunta do São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste, Bahia, Fortaleza. Tá bem diversificado. Você vai ficar uma esposa com um marido viajante pelo Brasil fazendo aí memorial descritivo para regularizar imóveis. Doutora Ana, obrigado pela participação, ok? Muito bom. Vamos lá. Então, nesse caso específico, a doutora Ana tá fácil, né? Porque ela sai do cartório de registro de imóveis, chama o maridão vai lá fazer o memorial descritivo daquele imóvel, porque lembrando, eu estou partindo da pior situação aqui. Qual é a pior situação? Que o imóvel, aquele que o seu cliente trouxe, que ele está herdando, ou num divórcio, aquele imóvel sequer tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Essa é a pior situação. Por quê? Porque se o imóvel tem a matrícula e o seu cliente for usucapi exatamente as medidas que já constam na matrícula, me adianto aqui, você não precisará gastar com memorial descritivo. Mas aqui eu vou fazer o caminho mais extenso para vocês. O caminho que vai dar, entre aspas, mais trabalho. Por quê? Porque se você pegar uma situação menos que isso, fica mais fácil. Às vezes você não vai precisar nem gastar com memorial descritivo. Mas é importante você saber que lá no cartório de registro de imóveis, você leva o endereço desse imóvel. É assim que você vai começar o trabalho, para você saber a situação cadastral desse imóvel. Tem muitos alunos que me perguntaram assim, professor, é importante ir na prefeitura, lá no prédio do município, saber a situação cadastral do imóvel? É sim, mas o que manda, o que vale é o cartório de registro de imóveis. Por quê? Eu tenho certeza que na maioria dos casos, se você for na prefeitura procurar o cadastro daquele imóvel, você vai achar. Por quê? Porque a prefeitura recebe o famoso IPTU do imóvel. Então é difícil termos imóveis sem cadastro na prefeitura. Estou falando vulgar, né? Que seria sem cadastro no município. Mas eu estou usando prefeitura porque eu quero focar na prática. Então você procura o imóvel no cartório de registro de imóveis em primeiro passo e depois veja na prefeitura se existe um cadastro daquele imóvel na prefeitura. Tem cidades muito pequenas aqui no meu estado que geralmente o agrimensor que regularizava imóveis era o engenheiro da prefeitura, que cobrava um valor simbólico dependendo da situação daquelas pessoas muito humildes que estivessem precisando para usucapiar um imóvel, tá?